É muito difícil de nós mesmos nós termos palavras de encorajamento que dure por muito tempo, que perdure por muito tempo. Por mais que muitas vezes nós, de maneira graciosa e acolhedora, abraçamos alguém e fornecemos palavras de ânimo, estas palavras, por melhores que sejam, atitudes por melhores que sejam, elas são limitadas porque nós somos limitados. Elas têm um valor extraordinário na nossa vida e devemos fazê-la, mas a verdade é que quando o deserto chega na nossa casa, na nossa família, na nossa história, tem horas que a gente só encontra encorajamento na palavra de Deus. É por isso que nos próximos 4 domingos, eu gostaria de, junto com os irmãos, quando a gente está chegando na metade deste ano, refletirmos um pouco sobre alguns salmos. Porque se tem um livro nas Escrituras Sagradas que é repleto de encorajamento, é o livro de Salmos. E eu quero, junto com você, passar por alguns domingos pensando nisso, porque o Senhor, Derlei, Ele é o Senhor da nossa provisão, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos fortalece, Fábio. É Ele, irmã Elienay, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos traz respostas. Porque tem hora na nossa jornada, irmão Benhu, que alguém chega na melhor das intenções e diz assim: Deus está no controle. É fácil às vezes a gente dizer para o outro que Deus está no controle quando a nossa vida está em controle. Mas quando... Esqueci da minha peça aqui que eu trouxe hoje. Pedi o João um controle emprestado hoje. Muitas vezes a gente diz para o outro assim: Deus está no controle. E enquanto a nossa vida está indo muito bem e as coisas estão no controle, é fácil às vezes até a gente, na boa vontade, dar uma palavra de encorajamento. Quantas vezes a gente chega em alguém e diz assim: nós não estamos sós. Quantas vezes a gente chega no outro e diz assim: Deus vem a provisão. Sim, Deus vem a provisão. Mas nem sempre é fácil entender que a provisão vem de Deus quando a panela que está vazia é a da minha casa. Nem muito fácil entender que Deus está no controle quando a minha vida perdeu o controle. Não é fácil entender e discernir as coisas quando de fato nós estamos vivendo determinadas situações em que a gente olha para um lado, olha para o outro, e aí a gente diz assim: cara, eu estou num deserto, eu estou passando um deserto. E a gente só sabe isso quando a gente enfrenta. E a vida é feita de montanhas e a vida é feita de vales. É por isso que quando a gente faz o eletrocardiograma, lá o nosso coração fica como? Assim, não é? Porque se tiver certinho, o que significa? Que não tem vida. Ter vida é ter dias bons, dias difíceis, dias desafiadores. Mas a verdade é que só quando nós enfrentamos dias desafiadores é que nós sabemos então o que estamos enfrentando. E talvez quando nós perdemos o controle, isso talvez é muito desafiador para nós, principalmente para uma geração que desde pequeno aprendeu a controlar. Talvez as gerações anteriores não tinham o conceito tão claro do que era controle, mas as gerações mais recentes têm esse instrumento aqui de uma relação muito íntima. E de repente, quando as coisas fogem do controle,
não está respondendo. Acabou a bateria, liga o cabo, vamos colocar uma bateria nova. Que bom seria na vida se as coisas se resolvessem facilmente com uma carga nova de bateria, ou com um cabo em USB, que vai trazer força e nos dar controle de volta. Nem sempre é assim. A vida não é tão fácil assim. Uma coisa eu já preciso lhe dizer, que viver é perigoso. Viver é um desafio diário. E aí quando a gente está nessa situação, Eduardo, sabe o que a gente diz, irmã Edna? Eu estou passando um deserto. Você já usou essa expressão? Quem já usou essa expressão aqui? Pode levantar a mão, levanta a mão comigo assim, cara, estou passando um deserto, olha, o negócio está difícil, cara, estou enfrentando um deserto. Quantas vezes a gente não usa isso, né? O que é deserto para você? Às vezes o que é deserto para você não é para o outro. Às vezes o que é deserto para você, minha irmã, não é deserto para o seu marido. Talvez o que é deserto para você, filho, não é para o seu pai. Às vezes, pai, o que é deserto para você, para o seu filho, a vida está na normalidade. Não é assim? O dicionário da língua portuguesa define deserto como região árida. Uma região onde é coberta de um manto de areia, um índice anual baixíssimo de água, caracterizado pela escassez da vegetação, dias quentes, dias frios e ventos fortes. A biologia define deserto como um bioma que tem essas características, definido pela falta de diversidade de flora e de fauna, sem água, pouca água, calor exagerado. Característica dos lugares ermos é deserto. Característica de um lugar onde está desabitado, sem pessoas, sem vida, ausência completa de alguma coisa, solidão. E no sentido figurado, na língua portuguesa, muitas vezes nós usamos: a minha vida está um deserto. Estou enfrentando um deserto. Os sinônimos vêm de abandonado, desabitado, despovoado, ermo, sozinho. E aí hoje você diz assim: pastor, eu estou vivendo tudo isso aí. Eu estou enfrentando isso na minha jornada. Eu tenho me sentido só. Eu tenho me sentido desanimado. Eu tenho me sentido numa situação tão desafiadora. E literalmente eu já joguei a toalha. Deus tem falado muito ao meu coração nestas últimas semanas, que eu deveria ministrar à igreja nos próximos domingos sobre o crescimento no deserto. A Bíblia, meus irmãos, ela é uma fonte de consolo. A Bíblia é uma fonte onde nós aprendemos muito sobre Deus, nós encontramos paz, e é nela que nós vamos encontrar a resposta. Esta semana, quando tenho estudado nos últimos dias, eu li uma frase sobre deserto que mexeu muito comigo, que diz assim: se as sementes esperassem por condições perfeitas para crescer, não haveriam plantas no deserto. Vou repetir: se as sementes esperassem condições perfeitas para crescer, não haveriam plantas no deserto. E tem plantas no deserto. Isso significa que, por maior que seja o deserto que a gente enfrente, irmão bispo, por maior, Yuri, que seja a adversidade que a gente esteja passando por ela, ele pode ser instrumento de crescimento na minha vida com Deus. Às vezes, irmã Rosângela, a gente não consegue entender assim. Às vezes, quando a gente está no sol escaldante do deserto, na noite fria do deserto, nós não conseguimos, irmã Sirlene, enxergar que o deserto pode ser instrumento de crescimento para nós.
Mas eu gostaria de, junto com os irmãos, nas próximas semanas, enxergar o crescimento que há no deserto. E eu queria convidar a você a refletir sobre isso e a fazer do deserto que nós temos enfrentado um tempo de crescimento. Faça do seu deserto um tempo de crescimento. Vou repetir isso. E vou fazer uma coisa que a gente que é batista não gosta. Fala para o irmão que está do seu lado aí agora. Faça do seu deserto um tempo de crescimento. Pode falar para ele. Faça do seu deserto um tempo de crescimento. Faça do seu deserto um tempo de crescimento. Salmo 121. Vamos começar por ele? Quero só te explicar algo que me chama a atenção e é importante para a gente entender os salmos que nós vamos estudar nos próximos dias. Vamos ler o Salmo 121 juntos? Há uma tela, pode colocar na tela aqui, meus irmãos, está projetado aí também, se você puder. O 121 está mais à frente um pouquinho, porque eu recortei os textos bíblicos para que a gente pudesse entender. Salmo 121 é um salmo muito conhecido nosso. Ele diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia. Vamos repetir o 1 e o 2? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez a sua versão esteja assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 121, meus irmãos, ele faz parte de uma coletânea de salmos que são conhecidos como salmos do caminho, ou salmos dos peregrinos. Pastor Alan até começou a falar sobre isso no domingo passado. E para alguns eruditos, esta composição do salmo de número 130 ao 135, são 15 salmos. Eles têm temáticas parecidas, eles têm contextos muito próximos, e eles são classificados, como disse, pastor Alain mencionou isso aqui domingo passado, como esta canção dos cânticos de ascensão, ou a canção dos peregrinos. Por quê? Porque estes cânticos eram entoados pelo povo de Israel, quando eles estavam indo visitar a cidade santa. 3 vezes ao ano, eram as principais festas de Israel. Por sinal, hoje é dia de Pentecostes. É bom lembrarmos disso, né? Hoje se celebra o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das principais festas que fazia o povo de Israel ir até a cidade santa. As 3 festas principais eram a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A Páscoa, eles vinham com o sentimento de celebração e de gratidão a Deus pela libertação do tempo de escravidão pelos egípcios. O Pentecostes era uma festa de expressar gratidão ao Senhor. A festa das semanas era aquele tempo em que o povo, 50 dias após a Páscoa, muitos que tinham condições de vir em Jerusalém à Páscoa, voltavam para suas casas e depois retornavam 50 dias depois para celebrar o Pentecostes.
Era um tempo de gratidão, fruto para oferecer, era uma festa de reconhecimento e oferecimento das primícias. Tinha acontecido as colheitas, e então, irmão Eduardo, o povo com essa consciência de gratidão, vinha e devolvia e trazia ao Senhor dízimos de grãos e das primícias ao templo, como expressão de gratidão ao Senhor. A terceira principal festa era a festa dos tabernáculos, e esta era uma festa que tinha por objetivo a comemoração, sabe de quê? Da peregrinação no deserto. Os hebreus ficavam em tendas, em cabanas, durante aquela semana, e então tinha-se uma festa especial para recordar aquele tempo, trazer a memória. É interessante que alguns comentaristas querem fazer a relação desse texto com os degraus que tinham no templo, e dizendo que o número de cânticos é o número dos degraus que tem ali naquele templo, no templo em Jerusalém, que tinha no templo. Então cada cântico era mencionado ou cantado por cada peregrino ao subir um degrau. Então esses 15 salmos eram usados, e por isso algumas bíblias trazem a expressão cânticos dos degraus. Não sei se o editor da sua está assim. No entanto, esta é uma expressão que, quando você começa a confrontar os vários estudiosos das Escrituras, você vai notar que a maior defesa, irmão Tiago, dos comentaristas do Antigo Testamento, e principalmente acerca do livro de Salmos, é que esses cânticos não eram necessariamente os cânticos dos degraus, por mais que eles poderiam e seriam usados nesse processo de subida a Jerusalém, mas eram o cântico dos peregrinos, era na jornada, era no caminho. Enquanto eles estavam indo a Jerusalém, eles entoavam, e desses 15 cânticos, 4 foram escritos por Davi. 4 desses 15. O 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, foi Davi que escreveu esse salmo. O 124, que ele vai dizer, se não fosse o Senhor, lindíssimo, vou pregar sobre ele também. O 131 e o 133, né? Lembra do 133? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, escrito por Davi. Dos 15, 4 são escritos por Davi, 1 é escrito por Salomão, que foi o que o pastor Alain pregou domingo passado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse foi escrito por Salomão. E os outros 10, Rafael? Os outros 10 são anônimos. Olha que interessante. Esses 10 foram compilados fruto de quê? Da adoração espontânea do povo no caminho, irmão Benhu. Se tornou uma canção, se tornaram músicas, se tornaram expressões de adoração tão comuns, que foram registradas pelos salmistas, sem que alguém tivesse a necessidade de dizer, é dele, é meu, é seu, é nosso. Não, era a expressão do povo de Deus ao caminhar em direção a Jerusalém, de maneira anônima. Isso foi crescendo entre o povo, e dentre estes que não têm a autoria reconhecida, está o de número 121. E às vezes nós até falamos o salmo de Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Este salmo não é de Davi. Este é um salmo que nós não sabemos de quem é a sua autoria. Mas uma coisa é certa, ele foi descrito no livro dos Salmos para que a gente pudesse crescer. E aí, eu queria que a gente pudesse ler ele mais uma vez, porque nessa noite eu queria aprender 4 lições preciosas com este salmo. No deserto, crescer com este salmo na jornada. Vamos ler juntos agora? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará.
Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Aleluia. O que esta canção, Fábio Augusto do Caminho, pode nos ensinar? O que nós podemos, Cacá, olhar para esta canção, filha, e aprender com ela para o nosso dia a dia? Quais são as lições quando nós olhamos para este texto, que nós podemos extrair dele? Eu queria que a gente começasse lendo o versículo 1 e 2 apenas. Vamos mais uma vez? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A primeira lição, Rafa, que Deus falou muito ao meu coração durante esses dias neste salmo, foi a compreensão que na nossa jornada haverá momentos em que nós vamos buscar por socorro. Às vezes é difícil a gente reconhecer na nossa lida e na nossa caminhada que nós precisamos de alguém, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos do outro. Reconhecer a necessidade, irmãos, é algo que começa a mexer conosco. E a primeira lição que esse texto começa a nos ensinar, que como um filho do Senhor, um filho de Deus, irmã Shirley, como alguém que está caminhando na jornada desta vida, em algum momento, irmão Vilmar, nós podemos precisar do outro, e principalmente carecemos de gritar por socorro ao Senhor nosso Deus. Nós estamos num emaranhado de tantos ensinos bíblicos equivocados. Você liga o YouTube, você liga a televisão, agora a televisão um pouco menos, mas você ouve tantas mensagens quase que colocando em uma situação em que você, como crente, não passará por luta, não passará por adversidade, e quando você enfrenta o dia difícil é porque você está em pecado. São mensagens que são muito mais opressoras e longe das escrituras sagradas, e querem trazer a você um sentimento de culpa terrível, como se o fato de algo acontecer que seja errado é quase que uma relação causa-efeito. Se as coisas deram errado, é porque você está em pecado. Esta era a grande crise dos amigos de Jó. Esta era a grande crise dos amigos de Jó, em querer acusá-lo de dizer qual é o teu pecado. Necessariamente, nem toda crise que enfrentamos, nem todo deserto que passamos é fruto de pecado direto nosso. Mas entender que como um ser humano caído, entender como alguém que nasceu em um mundo caído, afastado de Deus, enfrentar dias difíceis, enfrentar situações em que nós vamos precisar clamar por socorro, é algo que eu e você como cristãos podemos passar. Aliás, iremos passar. Quantas vezes nós lidamos com sentimentos tão desafiadores como o medo, lidar com sentimentos como a insegurança, lidar com sentimentos que muitas vezes no nosso cotidiano nós temos muita dificuldade de lidar com eles, porque são sentimentos que muitas vezes querem nos dominar, e às vezes pelo fato de sermos cristãos, nós entramos numa crise existencial muito maior, porque você passa a se perguntar: como pode eu como cristão tendo medo? Como pode eu como um discípulo de Jesus enfrentando aqui a solidão? Como pode eu como um discípulo de Jesus enfrentando sentimentos que eu aprendi a vida inteira que eu não vou passar? E aí de repente você se pega no quarto chorando,
Você se pega em situações em que você olha para um lado, olha para o outro, e você descobre uma coisa que é bem desafiador descobrir, mas quando a gente descobre e começa a lidar bem com ela, isso muda a nossa história. Você descobre que é um ser humano de carne e osso, e quando você se descobre que é um ser humano de carne e osso, você vê que você tem limites, que você chora, que você sente dor, que você enfrenta dias difíceis, que você passa por momentos onde o medo, a luta, a adversidade chega na nossa casa. É este povo que está agora indo em direção a Jerusalém, é este povo que está no caminho, é este povo que está no deserto, que está, Rafa, fazendo o que era de mais sublime: ir à cidade santa adorar, ir à cidade santa reconhecer, ir à cidade santa agradecer. Mas no meio do caminho, seguramente esse povo teve medo. Quando Jesus refere-se a Jerusalém, como é que era a estrada de Jerusalém a Jericó? Lembra a história que ele conta? E descia um homem de Jerusalém para Jericó. Você acha que ele inventou uma história? Não, irmãos, ele pegou aquilo, foi a notícia da semana. Aquilo é o que acontecia normalmente naquele caminho de Jerusalém a Jericó. E um homem, ele foi atacado por quem? Por ladrões. Está lembrando agora da passagem do bom samaritano? O bom samaritano acontece aquela história numa descida de Jerusalém a Jericó, e no caminho aquele homem foi assaltado. Aí ele faz toda a aplicação usando o levita, o sacerdote e o samaritano. Mas aquele era um contexto onde muitas pessoas eram assaltadas nas estradas. E aí imagine, Fábio Augusto, você, Dayana, Igor e Bia andando por estas mesmas estradas. E quantas vezes ao andar por estas estradas, o que aconteciam com estas pessoas? Elas tinham medo em seus corações, e ao aproximar-se de Jerusalém, nas planícies, nos desertos ao redor de Jerusalém, esses peregrinos, quando iam se aproximando, vinha à mente o medo, o desafio de chegar são, ileso. É por isso que no coração do peregrino vem o quê? Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há alguns estudiosos que fazem menção acerca desse texto, que em muitos montes tinham estátuas de Baal. Não é o caso aqui mencionado, mas quantos Baalins estavam ali? E imagine os peregrinos também se deparando com estas cenas, em cima dos montes as estátuas. E diante do medo, diante da insegurança, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E então estes que estavam no deserto, estes que estavam peregrinando, conseguiam trazer à memória que do Senhor viria o socorro. O Senhor que tinha estado com eles, livrado eles do Egito, o Senhor que tinha caminhado com eles durante 40 anos do deserto, o Senhor que os tinha livrado de todo o processo que foi o exílio babilônico. Imagine todas estas histórias vindo no coração de um peregrino, agora com medo, chegando em Jerusalém. Mas o que eu quero te dizer é que mesmo peregrino, que mesmo servo de Deus, pode enfrentar medo. A grande questão é que nós não seremos dominados pelo medo. Nós podemos enfrentar a insegurança, nós podemos enfrentar muitas vezes a ansiedade. Isso são sentimentos de um ser humano. Se você passa por isso, significa que você é um ser humano como eu. Todos nós enfrentamos. A diferença é que quando nós enfrentamos esses sentimentos, nós olhamos de onde virá o nosso socorro. E o texto bíblico diz que o nosso socorro virá do Senhor. Ele não virá de um homem, ele não virá de um governante, ele não virá de A ou de B, ele virá do Senhor.
E é interessante isso nesse contexto, que eles fazem questão, o salmista, ou quem escreveu esta poesia tão linda, em dizer: o Senhor que fez o céu e a terra. Derlei, você quer resposta melhor do que essa? William Taylor, quando ele escreve sobre esse texto, ele diz assim: poderia haver melhor ajudador do que aquele que criou o céu e a terra? Poderia alguém nos ajudar melhor do que aquele, irmão Tiago, que fez todas as coisas? Quantas experiências esse povo passou agora no deserto, indo para Jerusalém, no caminho da adoração, e no caminho da adoração, eles reconhecem que eles podem enfrentar dias difíceis, eles vão clamar por socorro, mas o socorro virá do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos é que, como seres humanos, nós vamos enfrentar dias em que nós vamos gritar. Nós vamos enfrentar momentos em que nós vamos ter muito medo. Eu me lembro que uma das minhas primeiras jornadas, trabalhando fora, eu fui trabalhar numa cidade distante de onde eu morava, e eu tinha que pegar um turno de trabalho às 4 horas da manhã. E o meu local de trabalho era assim, na ponta de um morro, um lugar sozinho, ermo. E quantas vezes eu subi aquele lugar com muito medo. Um menino indefesa, 16 anos. Mas quando eu subia, eu sempre lembrava de uma coisa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Esse versículo eu decorei ele naquela subida daquele morro. Eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Era na palavra que eu encontrava o refúgio, quando o medo queria me dominar. Significa que eu não teria medo? Não, eu vou ter medo. Nós vamos enfrentar dias difíceis, nós vamos passar pelo deserto, mas a grande questão é: quem será o nosso socorro? E o salmista segue: você vai buscar por socorro, você vai enfrentar dias difíceis. Agora, olha o seguinte: nós buscaremos por socorro, mas olha a próxima tela, que coisa linda, versículos 3 e versículos 4. Esse texto nos diz que, de maneira maravilhosa, quem é que vai nos guardar? O Senhor guarda o seu. Olha o que ele diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Que quando nós buscamos a Ele e encontramos nele o nosso refúgio, Ele não vai deixar que os nossos pés vacilem, Ele não vai nos deixar que nós escorreguemos pelo caminho. É Ele quem nos sustenta, porque se Ele não nos sustentar, nós já estaríamos caídos. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? É porque Ele nos sustenta. Sabe por que nós levantamos nessa manhã? Porque Ele nos sustenta. Sabe por que nós estamos vivos aqui? É porque Ele nos sustenta. E o texto diz que Ele não nos deixa o nosso pé vacilar. Pisei errado, caí. Ele vai nos sustentar. É aquele que vai estar conosco. Nós podemos até cambalear, nós podemos até ter momentos de incertezas, mas a palavra de Deus diz que Ele não nos deixará cair. Agora, uma coisa interessante: desde menino eu leio essa palavra, tosquenejará. O que é isso, Rafael? Sabe o que é isso? Sabe quando tem gente no culto assim, querendo dormir? Aí vai e volta. Já viu gente assim que está no culto? Aí você está lá, o pastor está pregando, ele está assim. Sabe o nome disso aí? Tosquenejar. Aí quando o irmão estiver tosquenejando do seu lado assim: tosqueneja não, varão, acorda ele aí. Isso é tosquenejar. Agora olha que interessante o que o salmista está dizendo: eis que Ele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Vamos ler juntos?
não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, e eis que não tosquenejará, nem dormirá. Por que ele estava dizendo isso? Era comum e tinha um conceito entre os pagãos, o seguinte: aquelas pessoas das outras culturas, principalmente entre os cananeus, aqueles povos ao redor de Israel, eles tinham um conceito que era o seguinte: quando alguém clamava a Deus, que Deus não respondia, que Deus não atendia aquele Deus cananeu, ou aquele Deus de outra nação, eles tinham a seguinte compreensão: sabe por que Deus não te respondeu? Porque Ele está dormindo, ou Ele está de férias. Esse conceito era tão grande, tão comum entre eles, nos povos além de Israel, que quando Elias está lá no Carmelo com os profetas de Baal, que eles começam a orar, e ao meio-dia Elias vai lá e nada tinha acontecido. Os irmãos lembram da palavra de Elias? Elias diz assim: grita mais alto, talvez ele pode estar o quê? Dormindo. Olha como é que faz sentido. Ou seja, o povo de Israel tinha uma consciência, enquanto as nações vizinhas clamavam e o seu Deus dormia, o Deus do povo de Israel não dorme, meus irmãos. O nosso Deus, irmão Tiago, não é aquele que tosqueneja, não é aquele que dorme. É por isso que ele vai dizer: não dormirá o guarda de Israel. É no deserto, Rafa, quando o povo via e olhava de um lado, olhava para o outro e dizia assim: o Deus está dormindo, acorda ele. Aí o povo de Israel virava e dizia assim: o nosso Deus não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não fecha os olhos, Ele está conosco, aleluia. O Senhor guarda o seu povo, irmãos. Nesse salmo do caminho, o que ele está dizendo: eu estou com vocês, eu estou ao lado de vocês. Ele é o guarda de Israel. Agora, Derlei, Ele nos guarda de quê? Ou quando? Aí o texto continua. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Tenho lido a Bíblia desde criança, e quanto mais eu leio, mais apaixonado pela palavra eu fico. Porque a Bíblia se explica, irmãos, não precisa inventar nada. Ela é a palavra de Deus. Olha o que diz: o Senhor guarda o seu povo. Agora olha os versículos 5 e 6. Olha que coisa linda. O que diz aí nos versículos 5 e 6? O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. No dia Ele não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Isso significa que o Senhor nos guarda quando? Em todos os... Olha que coisa linda. Ele nos guarda, só que Ele nos guarda não é momentaneamente, Ele nos guarda em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Imagine o povo vindo no deserto, o povo vindo caminhando. Tinham duas coisas que eram um perigo muito grande para as famílias: insolação e frio. São duas coisas que no caminho e no deserto, porque quando a família vinha a Jerusalém, não vinha só o pai e a mãe. É por isso que quando a família de Jesus vem e volta, e ficaram depois procurando o menino tinha ficado lá atrás, vinha a família completa, porque o processo de discipulado no contexto judaico era o pai ensinando o filho, era no caminho, é enquanto caminha, é andando. Isso é lindo demais. Então vinha esta família a Jerusalém para adorar, e no caminho eles estavam orando e adorando ao Senhor, e enquanto eles caminhavam, eles tinham expressões de adoração, e uma das expressões é este salmo, isso nós já entendemos, e eles estão dizendo: olha, se nós tivermos medo, nós vamos olhar e o Senhor vai nos responder. E agora esse Deus que nos responde, Ele não dorme, Ele não dormita, Ele está conosco sempre. Agora tem uma coisa: diante dos perigos que a gente enfrenta, que é o frio e que é a insolação, Ele também cuida de nós.
É por isso que eles estão dizendo o seguinte: o Senhor é a sombra à tua direita, não te molestará o sol de dia, nem a lua de noite. Em toda e qualquer circunstância dessa vida, o texto está dizendo que Deus está conosco, Ele está ao nosso lado, indiferente da situação. O nosso Deus é um Deus especialista em milagres. Agora tem uma coisa que, por muitas vezes eu tinha lido esse texto e não entendia. Ele faz questão de dizer o seguinte: o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Ele não diz o frio de noite. Por que, Fábio Augusto? Por que, Márcio? Ele faz questão de expressar a lua. Mais uma vez, se a gente não entender um pouquinho dos povos ao redor, a gente não vai entender a profundidade. Tinha um conceito nos povos ao redor, que muitas pessoas, elas eram governadas pela mudança da lua. E esse é um conceito que quem vem do interior igual eu, ele é muito forte. Tinha-se um conceito que várias enfermidades, tinha-se um conceito entre os povos pagãos, que coisas terríveis que aconteciam entre os povos, era fruto da mudança lunar. Olha que interessante. E se você vem como eu da roça, a gente tem muito desse conceito também. E uma série de coisas que a gente aprendeu de quem? Dos nossos pais. Mas é interessante que o salmista faz questão de dizer que o sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite. Por que a lua não vai te molestar? A lua pode molestar alguém, irmãos? A lua molesta alguém? Não, a lua é linda. A lua é maravilhosa, a lua não molesta ninguém. Mas num conceito pagão, tinha-se a ideia que a lua, ela molestava as pessoas com enfermidades. Aí sabe o que o Senhor está dizendo? Fica tranquilo, que quem governa não são os astros, quem governa não é a lua, quem governa sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Nós não somos governados pelos astros. O negócio deu errado porque o meu signo deu errado. Qual o seu signo? O meu é dinossauro. Aí alguém diz assim: mas dinossauro não tem. Mas os outros também não. Essa é uma questão, irmãos, que nós esquecemos, que quem dirige, coordena, que vive e orienta todas as coisas, os astros, são obras das suas mãos. Os astros são obras do Deus Todo-Poderoso, irmãos. E Ele está dizendo: o sol não vai te molestar, nem a lua vai governar a sua vida. Sabe por quê? Porque quem governa você sou eu. Irmãos, eu tenho que parar aqui porque a hora já foi. Vamos terminar. O Senhor nos guarda em todos os momentos. Ó, irmã Raimunda, agora olha como é que ele termina. Olha como é que eles terminaram a sentença. Agora o Senhor nos guarda até quando? Só aos domingos? Ele nos guarda só na segunda-feira? Não, Ele nos guarda para sempre. Para sempre, João. Olha o que diz, vamos ler juntos? O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Agora olha o 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Oh, aleluia. Irmãos, o guardar do Senhor não é como o seguro. Nós já estamos para receber nos próximos dias aí a ligação da nossa corretora aqui na igreja. Ela vai ligar e vai dizer: pastor, o seguro está vencendo. Nós temos que renovar o seguro. É o seguro do incêndio, é o seguro dos equipamentos. O seguro vence. O seguro do seu carro vence. O seguro de proteção individual vence. O seguro que você tem ao seu redor vence. Mas as Escrituras estão dizendo que o Senhor nos guardará para sempre.
para sempre, todo o tempo. E Ele é o único que pode dizer isso, porque Ele é o ontem, hoje e o eternamente. Ele é o Senhor de todo o tempo. Meus irmãos, olha que interessante, o povo de Deus não desistia das suas peregrinações, mesmo com os medos, mesmo com as adversidades. Sabe por quê? Porque quando eles olhavam para os céus, quando eles olhavam para os montes, eles sabiam que do Senhor vinha o socorro. E o Senhor não guardava só de dia, o Senhor não guardava do terror noturno, o Senhor guardava em todo o tempo, porque Ele é assim conosco. Ele nos guarda de todo o mal. E olha que interessante, esse é um conceito que não era bem definido entre os judeus, mas o salmista e o povo já usou. Ele guardará o quê? A tua alma. Uau! Poucas vezes a gente vai ver essa expressão no Antigo Testamento, alma. Nós vamos ver Cristo falando muito sobre isso cá na frente, mas no Antigo Testamento não. Mas o Senhor já usa o povo para nos dizer que Ele nos guarda agora, e Ele nos guarda para sempre, todo o tempo, porque Ele é a nossa segurança. Mas vou terminar no 8. O que diz o 8? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Eu sempre fiquei encucado com esse texto por causa da ordem dele, não sei você. Porque eu acho que se fosse eu que tivesse escrito, eu tinha escrito ele assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Eu não ia escrever: o Senhor vai guardar a sua entrada e a sua saída. Na lógica humana eu ia dizer assim: o Senhor guarda a minha saída e o meu retorno, estou saindo da minha casa. Pensa comigo. E eu me lembro que Samara uma vez, Samara gosta muito de ponto cruz, bordado, crochê, vagonite, ela gosta de todos esses. E eu me lembro que uma vez ela fez no ponto cruz esse texto, e ele ficava na porta da nossa casa, né? E lá tinha assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Só que todas as vezes que eu chegava na porta, eu olhava para ele e dizia assim: o Senhor guardará a minha saída e a minha entrada. Eu ficava brigando com o texto. Imagina o texto na porta da minha casa, aí eu chegava e lia assim: o Senhor guardará a tua entrada. Gente, mas eu estou saindo, eu quero que o Senhor me guarde na saída. Olha só, irmão Eduardo. E eu ficava numa crise com esse texto. Cavando. Esta semana eu entendi uma coisa que eu demorei a entender, mas que foi maravilhosa ao meu coração, e eu vou partilhar com você. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Imagina o peregrino agora olhando, não de quem vem, mas de quem está. O povo está entrando em Jerusalém, está entrando na cidade santa. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Ele vai te levar e você vai voltar. Sabe por quê? Porque a maior experiência de alguém que teme ao Senhor, e aqui nesse contexto, o que significava Jerusalém? Jerusalém estava o templo, no templo estava a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, e ali significava o quê? A presença de Deus. É por isso que a Arca da Aliança estava dentro do Santo dos Santos, e lá só entrava um sacerdote com a corda amarrada ao meio, porque se ele tivesse em pecado, ele seria o quê? Fulminado. E é por isso que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, porque agora Ele se torna o nosso sacerdote. Nós falamos a Deus diretamente com Ele. Mas onde eu quero voltar? O estar em Jerusalém, Rafael, era estar na presença de Deus. O estar no templo era a vontade de estar ali. Deus abençoe a sua entrada. Deus abençoe a sua saída. Você vai,
Mas você vai voltar, sabe por quê? Porque aqui é o seu lugar. Ele era abençoado na saída. Sabe por quê, Fábio? Que não era a saída, literalmente, era a saída de retorno à casa, mas era um retorno que ele iria não para ficar, ele iria para passar um tempo, mas ele voltaria para Jerusalém, porque Jerusalém é a casa de Deus. O que isso tem a ver conosco hoje? Nós estamos aqui peregrinando. Nós saímos, porque um dia nós estávamos frente a frente com Ele lá no Éden, mas o pecado nos tirou da sua presença, e nós fomos afastados de Deus por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus de tal maneira que nós não nos achegávamos a Deus, mas Deus no seu infinito amor enviou a Jesus para que pudesse ser o nosso intercessor, o nosso Senhor e Salvador, e Ele deu a sua vida por nós, e agora nós temos acesso novamente ao Senhor, mas nós temos uma promessa. Qual é a promessa? Que nós estamos agora numa cidade que não é a nossa. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não temos aqui cidade permanente, nós estamos aqui no caminho. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos voltar, sabe para onde? Para casa. E qual é essa casa? É a Jerusalém celestial, é onde nós vamos passar todo o restante da nossa vida com Ele. O Senhor abençoou a nossa saída, sim, Ele tem nos abençoado. Nós estamos em saída, nós estamos num mundo mau, nós estamos no deserto, nós estamos num caminho frio, nós estamos num lugar onde o medo, as circunstâncias querem nos dominar, mas nestas horas a palavra de Deus diz assim: olha para cima, porque de lá virá o socorro, e esse socorro, ele não dorme, ele é o guarda de Israel, ele está com você todo o tempo, ele não vai deixar o seu pé cair, ele não vai deixar você esvalecer, ele vai te sustentar, ele não vai deixar você passar pela insolação do deserto, o dia terrível, ele vai estar com você. E a lua, ela não vai te molestar não, porque o que governa a sua vida não são os astros, quem governa a sua vida é o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai te guardar, sabe até quando? Para sempre, e Ele vai guardar a tua alma para todo sempre, porque um dia você vai voltar. Você vai voltar para onde? Você vai voltar para casa, para a cidade santa, para Jerusalém celestial, o tabernáculo eterno, como diz as Escrituras. Irmãos, sabe o que isso traz no nosso coração? Uma certeza: Ele está conosco, e Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é aquele que quando nós temos necessidade, nós vamos buscar por socorro, e Ele nos atende. É Ele que guarda o seu povo, é Ele que nos guarda em todos os momentos. Mas Ele nos guarda, sabe até quando? Para sempre. É por isso que nós não tememos a morte. Sabe por quê? Porque a morte não é o fim para nós. A morte é a oportunidade que nós temos de voltar para casa, estar para sempre com o Pai. É por isso que hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, pastor Aguinaldo, sabe o que ela nos traz à memória? Que breve Ele voltará para buscar o seu povo, para levar para casa. Agora o caminho pode estar pesado. O deserto é assim. O deserto tem hora que é muito frio, o deserto tem hora que é muito quente. Mas eu aprendi uma outra coisa sobre o deserto essa semana, e eu vou terminar com ela. O deserto só tem céu e areia. Não é assim, irmã Vera? Aquele céu imenso, que é maior do que o de Brasília, que é um dos mais lindos do mundo, do planeta. E uma das melhores lugares para você ver o céu é em Samambaia, pode ter certeza disso.
na nossa cidade lindíssima, que você senta ali assim, atrás do estádio de Samambaia, você fica olhando assim, naquela região do horizonte, ele vai descendo bem devagar, aquele horizonte lindo. Samambaia é uma benção, irmãos. Olha que coisa linda. Esse Deus que cuida de nós. No deserto Ele só permite a gente ver areia e céu. Sabe o que significa isso? Que no deserto, quando só tem areia, o céu fica mais perto, porque é o que a gente vê. A gente só precisa fazer uma escolha: olhar para o chão ou olhar para cima. Você está olhando para onde? Está olhando para o chão? Você só vai ver areia, você só vai ver dificuldade, você só vai ver cansaço. Mas na hora que você olhar para cima, você vai ver um Deus todo-poderoso que responde o clamor daquele que está passando pelo deserto. Hoje Ele está aqui, Ele está colhendo as tuas lágrimas, Ele está com você, você não está só. Eu queria te convidar para ficar de pé. Ele é o nosso Deus. Você que deseja participar da ceia do Senhor, você que reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já foi batizado nas águas, você que está em comunhão com a sua igreja, comunhão com o Senhor, eu te convido a pegar um dos elementos e nós vamos adorar ao Senhor. E nós vamos adorá-lo, sabe por quê? Porque o deserto é lugar de adoração. O deserto é lugar de exaltação. Esse povo que cantou isso aqui, Luiz, o povo que estava com essa bela poesia, eles não estavam num outro lugar. Eles estavam aonde? No deserto, no caminho, prosseguindo para Jerusalém. E enquanto eles caminhavam, o que eles faziam? Eles adoravam, eles exaltavam, porque eles não estavam olhando simplesmente para os problemas. Eles olhavam para o Deus Todo-Poderoso, que tem resposta a todos os problemas. Você está olhando para onde? Está olhando só para o chão? Levanta a tua cabeça, ergue bem alto e olha para Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos exaltar ao Senhor. E nesse tempo agora de celebração da ceia do Senhor, nós vamos cantar um hino muito conhecido nosso: seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, dores verteu. Aquele sangue vertido na cruz foi pelos nossos pecados. Eu queria, de maneira muito solene, a gente adorar ao Senhor com esse hino. E enquanto nós adoramos a primeira estrofe, eu queria que você falasse com o Senhor hoje e agradecesse a Ele, porque Ele está com você, mesmo no deserto. O fato de servir a Deus não nos poupa do deserto, mas quando nós servimos a Deus, Ele está conosco enquanto passamos pelo deserto. O povo de Deus passou por vários ciclos no deserto, mas uma coisa é certa: o deserto não dura uma vida inteira. Um dia ele terá fim. Adoremos ao Senhor. Vamos cantar e exaltar ao Senhor com este hino, em nome de Jesus.